Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 3, exatamente. O título da lição diz o seguinte: a graça que alcança todas, eu disse todas, todas e a todas, as famílias, as nações e os povos da terra. Texto de ouro vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A verdade prática vai dizer o seguinte: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer isso aí, que não é por meio de algumas coisas, mas é por meio da fé. E isso não vem de ninguém, isso é exclusivamente e apenas dom único de Deus. Não é pelas obras, não é para alguma coisa que nós viemos a se gloriar. É unicamente dom de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, versículo 28, versículo 29 e também do versículo 36 ao versículo 39. Vamos a eles. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidais, conforme o uso de Moisés, conforme o uso e o costume de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem também a lei mosaica de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Lá vai elas. Quais são essas coisas que precisam ser observadas até os dias de hoje e não pararmos constantemente observarmos estes atos que a igreja aqui julgou necessário. Lá vai: sacrifício aos ídolos, abstenhar-se dessas coisas, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes bem, vocês vão ir. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, porque nós chamamos de João Marcos. Lá vai. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Tópico 1, subtópico 2 vai dizer o seguinte: realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, fariseus, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Pela graça. Muito bem. Mas aqui, meus amigos, nós vamos ver aqui mais adiante que Tiago, aqui no subtópico 4 ainda do tópico 1, que Tiago ele foi aquele mentor que estava na frente desse concílio. O que era esse concílio? A pessoa fala: mas o que é concílio? Concílio é o que nós chamamos hoje de AGO. Hoje tem a convenção na qual eu faço parte, a CGADB. Tem lá a AGO da CGADB. Tem lá a AGO da Confradesp. É isso. É as convenções. Pela misericórdia do Senhor Jesus, desde 2017 eu faço parte da convenção. Mas, ministerialmente, eu fui ungido ao ministério em 2015.
Então já faz aí 11 anos que eu estou caminhando com Jesus na mesma vocação, no mesmo chamado que Deus me chamou para o ministério de ministro do Evangelho como evangelista. Então, é isso, é a AGO que nós chamamos hoje. Esse era o primeiro concílio. Então, por que não se dizer que foi a primeira AGO? Então, é isso aí, só para vocês entenderem que tem pessoas que não sabem o que era concílio, o que estava tratando aqui. Era uma AGO. Quem já participou de uma convenção sabe muito bem que lá são julgados alguns critérios doutrinários, alguns usos e costumes, alguns parentes, porque não se dizer ali que vai ser aberto durante aquele julgamento daquele artigo, né? Nós chamamos artigos. Então, muito bem, é isso que estava acontecendo ali. E o que acontece? Os judaizantes, principalmente esses camaradas chamados fariseus, eles estavam querendo que voltasse a circuncisão. Olha, estava querendo até que observasse e guardasse a lei mosaica, exatamente, guardar o sábado. E isso aí ser algo precioso para ser justificado, para ser salvo. Se você não circuncidar, você não será salvo. E ali os apóstolos se levantaram como uma voz, porque eles eram a voz e estavam inflamando entre eles. Estou falando isso. Por que isso? Porque as pessoas aceitam Jesus do jeito que você falar, aceita Jesus. Muito bem. Mas depois de aceitar, eles vão vir. Eles vão vir e isso que estava acontecendo. Quando eles vinham com aqueles costumes. Estavam querendo pegar aquele costume e implementar na igreja primitiva como regra de salvação. Eu sei que tem algumas pessoas que são circuncidados. Eu sei que tem algumas pessoas que são circuncidados até mesmo por uma enfermidade, por uma doença, né? Por algo ali que ele precisa cortar o prepúcio. É isso. Mas isso se tornar mérito exclusivo de salvação, ser algo salvífico para você alcançar a sua justificação, a sua redenção, aí não. Aí os apóstolos levantaram como uma voz para ser a voz da contestação para com este ato. Glória a Deus por isso, né? Então é isso que está dizendo aqui no subtópico 4, que o irmão do Senhor, que era o líder respeitado da igreja, que não era irmão do Senhor, é meio irmão do Senhor Jesus, porque ele não era irmão de pai e mãe. Não, meio irmão do Senhor Jesus, né? Mas o que acontece? É isso. E eles estavam querendo implementar algo que não estava nas Escrituras, implementar para que seja uma regra da justificação, uma regra para ser redimido dos seus pecados. Aí não, meu amigo. Aí os apóstolos, como eram homens cheios do poder de Deus, além de ser cheio de poder de Deus, tinha doutores, tinha mestres, sabia muito bem. O apóstolo Paulo era um fariseu exímio, não era qualquer fariseu. As pessoas dizem aí, eu repito mais uma vez, tem aqueles teólogos que falam assim, eu sou teólogo, eu me formei. Tem, muito bem. Mas tem aqueles teólogos que dominam certas áreas, eles dominam o assunto. E nós falamos, e eu falo sempre isso, eu falo que os nossos pioneiros da nossa igreja são Daniel Berg e Grunaving. Daniel Berg, ele era teólogo? Sim. Mas ele era aquele mais evangelista, aquele ganhador de alma. Ele era teólogo? Sim. Era cheio do poder de Deus? Sim. Mas não era como Grunaving. Grunaving, ele era um teólogo mesmo, amigo. Se você não soubesse e você fosse teólogo e você fosse conversar com Grunaving, ele te colocava no bolso. Era isso que o apóstolo Paulo era. O apóstolo Paulo não era só um teólogo, ele era um exímio conhecedor das leis. Então, quando ele prestou atenção, falou assim, calma aí, eu sou um autêntico fariseu, rapaz, esses camaradas aí perto meu não é nada. O que esses camaradas aí que são teólogos judeus aí, judaizantes, é perto meu, isso daí tá falando uma coisa aí, eu já tô até sabendo aonde eles querem chegar. O apóstolo Paulo, ele não era qualquer teólogo, ele era um exímio teólogo, ele era um exímio conhecedor das leis. Ele não era qualquer teólogo, ele era um conhecedor realmente. E o que ele percebeu? Opa, isso aí vai atrapalhar lá na frente. Vai chegar lá em 2026, vai atrapalhar a igreja. Então vamos já sanar na nossa AGO aqui, no nosso concílio, para que não chegue aos nossos irmãos. Por quê? Porque eles nem judeus são, e vocês querem colocar algo que é exclusivamente da nação judaica para os gentios? Não. O apóstolo Paulo, meu amigo, já percebeu aonde iria chegar isso. Muito bem. Então vamos ainda ao subtópico 4, na parte final, como eu comento só o ponto preciso que você exclusivamente já sabe, você que me acompanha, diz assim:
Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé, quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos sem distinção. Muito bem. Por quê? Aqui, versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. É o primo de Barnabé. Barnabé falou assim, não, calma aí. Mas no final você vê que aqui está até os versículos aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Colossenses 4, 10. Você vê que no final o apóstolo Paulo fala assim, ó, traz-me a capa, traz-me os meus livros, traz-me os meus pergaminhos, mas também traz-me João Marcos, porque é muito útil para o ministério. Olha só, você vê? Então não tem esse negócio de aqui houve um pequeno desentendimento, né? Mas você vê que os homens de Deus, eles fazem sempre o possível e o impossível para que não macula o evangelho de Jesus Cristo. Maravilha. Tópico 2 vai dizer o seguinte: o que é graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Efésios 2, 8 e 9. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, Romanos 3, 23, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. É isso. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou. Aumentou em grau, em tamanho, a graça de Deus. Ou seja, o que é o pecado perto da graça de Deus? Nada. Maravilha. É o charisma, né? É a graça. O que seríamos de nós se não fosse a graça de Deus? Onde estaríamos nós se não fosse a graça de Deus? Louvado seja Deus, que Deus nos concede cada dia mais graça para nós também pregarmos este mesmo favor àqueles que ainda não conhecem o Evangelho, porque é isso que a lição vai estar falando e vai continuar a falar. A graça salvadora. Tópico 3. Crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Hebreus 4,16. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo, 2 Pedro 3,18. O que é crescer na graça? O que é você crescer na graça? As pessoas falam assim, mas eu vou crescer na graça e no conhecimento, mas não sabe o que é graça e conhecimento. Crescer no conhecimento, muito bem. É você ler a Bíblia, você fazer um curso de teologia, você se familiarizar mais com os costumes geográficos, históricos da Bíblia, você dominar a arte bíblica, você dominar a escriturística hebraica, que é o hebraísmo, você dominar tudo que existem de escritura, conhecimento, você falar bem, expressar bem a Bíblia, muito bem, tudo que eu estou falando aqui é porque eu adquiri conhecimento, eu fui estudar, por isso que eu estou falando aqui, isso é conhecimento. Mas aí você me fala assim, o que é crescer na graça? Crescer na graça, meu amigo, é muito mais de conhecimento, crescer na graça é você aumentar a sua semelhança com o seu Criador. Eu vou repetir novamente para você não ter dúvida na minha fala, na minha locução aqui. É você aumentar a sua semelhança com o seu Criador, exatamente. É você se assemelhar mais com Jesus Cristo, meu amigo. Isso é crescer na graça. A camada pensa que crescer na graça é dar 3 mortal, 3 pulos para cima e fala, tô cheio da graça. Não é? Será que você se assemelha com Jesus mesmo? Às vezes fala, não cumpre. Às vezes é um 7-1 da bexiga. 7-1 nervoso que a gente fala. Né? Às vezes é um homem que não dá bom testemunho, é um caráter muitas vezes razoável, ou por que não se dizer peca no seu caráter, na sua conduta cristã. Então você não está aumentando em nada na graça. Ah, mas eu dou lugar na igreja, eu sou camarada, eu dou lugar. Não está se assemelhando em nada com Jesus Cristo. Isso é crescer na graça? Não. Crescer na graça é você se assemelhar cada dia mais com Jesus Cristo. É você, meu amigo, se assemelhar aumentativamente, crescente, não decrescente. Crescer
a sua semelhança com Jesus Cristo. Isso é crescer na graça. Fora disso, eu não vejo outra coisa. Se a pessoa me falar outra coisa aí, eu fico com isso. Muito bem. Tópico 3 do subtópico 3. Lá vai. Como crescemos na graça? Como crescemos com a semelhança com o nosso Criador, com o nosso Jesus Cristo? Como nós iremos crescer? Lá vai algumas dicas que a própria lição e a Bíblia vai nos dar. Lendo a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,15, a pregação ou pregando o evangelho, Romanos 1,16, orando, Hebreus 4,16, jejuando, Mateus 6, do 16 ao 18, adorando a Deus, Colossenses 3,16, e também vivendo na plenitude do Espírito Santo, Efésios 5,18, e tendo comunhão na mesa, participando do pão, do sangue, do cálice ali, que é símbolo, não é que aquele pão ali é o corpo de Jesus, não é que o cálice é o sangue, símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Comunhão na mesa do Senhor, Atos 2,42. Isso é crescer na graça. Passando disso, eu também não consigo ver outra coisa. A lição trouxe o que eu acredito. Não é porque está aqui na lição que eu estou falando para você, é porque eu sempre acreditei nisso. Muito bem. Agora vamos na conclusão. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente, autenticamente, única pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Efésios 2, 8 e 9. Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações, entre todos os povos, entre todas as etnias que existem na terra. Meu amigo e minha amiga, é isso. Não é por meio da Torá, não é por meio do decálogo, não é por meio dos 313 preceitos, não é por meio dos usos e costumes judaicos, não é por meio de você fazer algo, um rito cerimonial, como os judaizantes queriam fazer aqui, que você será alcançado pela graça de Jesus Cristo, que você será salvo. Não, é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É por meio da graça. E isso não vem de vós, não vem de mim. É dom imerecido. É dom imerecido, porque nós não merecemos, mas é dom de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, que nós venhamos a aprender cada dia mais e guardar estas palavras que estes homens, que os apóstolos nos ensinam, porque não se dizer até os dias odiernos, até os dias contemporâneos atuais de hoje. É por meio da graça, o favor imerecido de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.